Meu nome é Joaquim das Dores. Em 1983, eu era um jovem agricultor vivendo na pacata vila de Santa Luzia, no interior de Minas Gerais. A vida ali seguia um ritmo simples, regido pelo nascer e pelo pôr do sol. Trabalhávamos a terra de sol a sol e, à noite, sentávamos em volta do fogão a lenha para ouvir causos antigos, cheios de mistérios e assombrações. Os mais velhos sempre diziam que certas trilhas do mato guardavam coisas que não eram para serem vistas, mas naquela época eu achava que eram apenas histórias para assustar. Naquele dia, depois de uma longa jornada plantando milho, resolvi retornar para casa mais tarde que o habitual. O céu já estava escuro quando entrei na trilha que cortava o matagal. A lua cheia iluminava o caminho, mas havia algo estranho no ar. O som habitual do mato estava ausente. Nem os grilos, nem os sapos faziam barulho. Tudo parecia mergulhado em um silêncio opressor, como se a própria floresta prendesse a respiração. Eu seguia a passos firmes, tentando ignorar a sensação incômoda, até que, de repente, um cheiro de podre invadiu o ar. Nunca tinha sentido algo tão forte e desagradável. Foi então que notei pela primeira vez uma árvore retorcida no meio do caminho. Seus galhos pareciam garras estendidas, e no fundo, tive a impressão de que algo estava fora do lugar. Apesar da inquietação crescente, continuei caminhando. Mal sabia eu que aquela era apenas a primeira noite de um tormento que mudaria minha vida para sempre. O silêncio ao meu redor parecia se fechar como uma redoma. Cada passo que eu dava fazia o som seco das folhas sob os meus pés ecoar como um tambor. O cheiro de podre que havia notado antes ficava mais intenso a cada metro percorrido. Não sei explicar por que continuei andando, mas algo na minha mente dizia que, se eu parasse, algo terrível aconteceria. Foi então que avistei a árvore retorcida novamente. Eu tinha certeza de que ela não estava ali antes. Seus galhos finos e secos se erguiam para o céu, como dedos deformados. No tronco, uma rachadura larga formava algo que parecia uma boca grotesca. Meu coração começou a bater forte, mas o que realmente me congelou foi o que vi no chão, encostado na base daquela árvore. Era uma figura humana, ou quase isso. Seu corpo parecia um esqueleto coberto por uma pele ressecada, como couro velho abandonado ao sol. Os braços e as pernas eram tão finos que mal pareciam capazes de sustentá-lo, mas a criatura se movia. Seus olhos, ou a falta deles, eram buracos negros, fundos e famintos, que pareciam sugar a pouca luz ao redor. Eu quis correr, mas minhas pernas não obedeciam. A criatura abriu a boca, e dela saiu um grito que não era som, mas algo pior, como se roubasse o ar e o calor ao meu redor. Finalmente meus músculos responderam, e eu me virei, disparando pelo mato sem olhar para trás. Cheguei em casa com o peito arfando e o suor frio escorrendo pelo rosto. Tranquei a porta e me encostei nela, tentando ouvir se algo me seguia. Mas o único som era o da minha respiração descompassada e o silêncio do lado de fora. O sol já havia nascido quando eu saí de casa naquela manhã, mas a luz do dia não dissipava o peso da noite anterior. Meu corpo estava cansado, mas minha mente ainda mais. Algo dentro de mim dizia que aquilo que vi não era fruto de cansaço ou imaginação. Precisava de respostas, e quem melhor para dá-las do que os mais velhos da vila? Fui até a casa de seu Geraldo, um senhor de idade avançada e memória cheia de histórias antigas. Ele me ouviu com atenção,
os olhos estreitos enquanto eu descrevia a árvore retorcida, o cheiro de podre e a criatura esquelética. Quando terminei, ele suspirou profundamente. Você encontrou o corpo seco, disse ele com a voz baixa e grave. É um espírito amaldiçoado, Joaquim. Dizem que em vida era alguém que maltratava a terra, as pessoas e até os próprios pais. Quando morreu, nem o céu nem o inferno o quiseram. Foi condenado a vagar, preso ao chão seco, sugando a energia de quem se aproxima. Outros moradores se juntaram à conversa, cada um acrescentando um detalhe ao mito. Uns diziam que ele aparecia em noites de lua cheia. Outros, que só atacava quem tivesse cometido algum pecado grave. Mas foi o alerta de seu Geraldo que me fez gelar. Evitar a trilha não vai adiantar, Joaquim. Quando ele te vê, ele te marca. E uma vez marcado, ele nunca esquece. Voltei para casa com o coração pesado e uma certeza sombria. Eu tinha sido escolhido por algo muito além da minha compreensão. Os dias que se seguiram à conversa com seu Geraldo trouxeram uma inquietação que eu não conseguia afastar. Parecia que o ar ao meu redor havia ficado mais pesado, como se algo invisível me espreitasse. O cheiro de podre, que antes estava apenas na trilha, agora aparecia em lugares improváveis, como dentro da minha casa ou no meio da lavoura. Uma manhã, enquanto verificava o campo, notei pegadas no chão. Não eram normais, eram marcas fundas, secas, como se tivessem sido feitas por algo muito leve e muito velho. O curioso era que as pegadas começavam de repente e desapareciam da mesma forma, como se aquele que as fizera simplesmente tivesse surgido e sumido no ar. À noite, a sensação de ser observado era ainda mais forte. As sombras pareciam se mover sozinhas, alongando-se em direções impossíveis. Mais de uma vez, jurei ter ouvido o estalo de galhos secos, mas não havia vento. Foi em um sonho que a ameaça se revelou com mais clareza. No pesadelo, eu estava de volta à trilha, com a lua cheia brilhando acima. O corpo seco surgiu à minha frente, os buracos negros de seus olhos fixos em mim, e sussurrou meu nome de uma forma que me fez acordar com o coração disparado. Eu sabia que aquilo não era apenas um sonho. O peso dos presságios tornou-se insuportável. Cada dia que passava, o cheiro de podridão, as pegadas e as sombras se aproximavam mais, como se o próprio corpo seco estivesse me rondando. Decidi buscar ajuda com Dona Zefa, uma benzedeira conhecida na região. Se alguém entendia de maldições, era ela. Cheguei à casa de Dona Zefa ao entardecer. A velha senhora vivia em uma cabana de barro cercada por ervas e amuletos pendurados em galhos secos. Quando relatei o que estava acontecendo, ela não pareceu surpresa. Apenas assentiu e me olhou com os olhos estreitos, como se pudesse enxergar algo além de mim. Você está marcado, Joaquim. O corpo seco viu sua alma e agora quer levá-la, disse ela, com a voz arrastada. Mas ainda há tempo. Vou te ensinar um ritual, mas saiba que ele exige coragem. Não é para os fracos de espírito. Ela explicou o que eu deveria fazer. Voltar à trilha na próxima noite de lua cheia, levar sal grosso, um galho de aroeira e uma vela branca. Eu teria que enfrentar o corpo seco diretamente, recitar uma reza antiga e espalhar o sal para criar uma barreira. Mas cuidado, alertou. Se falhar, ele não te dará outra chance. Sua alma será dele. Voltei para casa com o coração apertado. A ideia de confrontar aquela criatura me aterrorizava, mas a alternativa era pior. Com medo e hesitação,
Decidi que enfrentaria o desafio. Não havia mais como fugir. A noite de lua cheia chegou mais rápido do que eu gostaria. A caminhada até a trilha parecia interminável, cada passo mais pesado que o anterior. Nas mãos, carregava o sal grosso, o galho de aroeira e a vela branca, como Dona Zefa havia instruído. O ar estava denso, quase palpável, e o silêncio do mato era tão opressor quanto naquela primeira noite. Quando alcancei a árvore retorcida, o cheiro de podridão tomou conta do lugar. Meu coração parecia prestes a sair pela boca, mas continuei, tentando manter a coragem. Acendi a vela e espalhei sal em um círculo ao meu redor, como ela havia me ensinado. Foi então que o corpo seco apareceu. Ele surgiu das sombras, mais terrível do que eu lembrava. A pele ressequida reluzia sob a luz da lua, e os buracos negros que eram seus olhos pareciam querer devorar minha alma. Ele avançou com um grito ensurdecedor, e o chão ao redor tremeu como se o próprio inferno estivesse prestes a se abrir. Minha mão tremia enquanto segurava o galho de aroeira e começava a recitar a reza ensinada por Dona Zefa. As palavras saíam trêmulas, mas cada sílaba parecia ferir a criatura. Ela parou por um momento, soltando um grito de dor. Com força renovada, continuei a oração e espalhei o sal pelo chão. O corpo seco recuou, os movimentos frenéticos e os gritos mais altos. Por fim, ele soltou um último urro antes de se desintegrar em uma nuvem de poeira que desapareceu na brisa noturna. Eu estava vivo, mas algo dentro de mim parecia diferente. Era como se parte da escuridão que combati tivesse ficado comigo. Sabia que aquele confronto me marcaria para sempre. Depois daquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. O corpo seco desapareceu, mas a sensação de sua presença permaneceu como uma sombra que me acompanha. Nas noites silenciosas, ainda sinto o peso daquele olhar vazio, como se ele me espreitasse de algum lugar além da realidade. A árvore retorcida, agora seca e morta, continua de pé na trilha. Ninguém na vila se aproxima dela. Alguns dizem que é apenas superstição, mas eu sei a verdade. O lugar carrega um peso que não pode ser ignorado. Ainda uso a trilha, mas sempre com cautela. O cheiro de podridão nunca voltou, mas às vezes o vento para de soprar e o silêncio volta a dominar. Nessas horas, meu coração acelera e lembro que, embora tenha sobrevivido, algumas maldições nunca desaparecem por completo. Meu nome é Anita Campos. Moro em um pequeno vilarejo no interior de São Paulo, onde o tempo parece ter parado. A vida aqui é simples, e as histórias que se espalham entre os moradores são, em sua maioria, como as muitas lendas que se ouvem em qualquer cidadezinha isolada. No entanto, uma história sempre me causou calafrios, e foi com ela que me deparei naquela noite fatídica de 1980. A casa no fim da estrada. Todos a conhecem, mas ninguém ousa se aproximar. Durante anos, ouvi falar dela. As crianças corriam apressadas quando passavam perto. Os mais velhos sempre sussurravam que ali morava um mal antigo. Diziam que quem se aproximasse de sua porta nunca mais voltava. Não importava o quanto tentassem disfarçar, o medo estava em cada olhar, em cada palavra sussurrada. Eu, que sempre preferi ignorar as superstições, acabei sendo atraída para ela de uma maneira inesperada. Naquela noite, meu cachorro, um vira-lata de pelo curto, simplesmente desapareceu. Eu o chamei em voz alta. Passei pelas ruas escuras da vila, mas ele não respondeu.
Foi quando, ao cruzar o caminho que levava àquela casa, notei que o portão estava aberto, um portão que até então jamais se movera. Não sei o que me levou a atravessá-lo. Só sei que, naquele momento, já não havia mais volta. Ao entrar na casa, a primeira coisa que percebi foi o silêncio. Um silêncio profundo, abafado, que parecia engolir até mesmo o som dos meus próprios passos. O cheiro de mofo era insuportável, como se o ar ali fosse espesso, impregnado por anos de abandono. As paredes, cobertas por uma camada de poeira, pareciam ter engolido toda a luz do mundo. A escuridão dominava os cômodos e mal conseguia distinguir os contornos dos móveis antigos que pareciam estar parados no tempo. O piso rangia a cada passo e, por mais que tentasse andar com cuidado, o som de meus pés ecoava pelo corredor como se estivesse sendo observado. Eu não sabia o que me havia levado a entrar naquele lugar, mas algo me dizia que não havia mais como voltar atrás. A casa estava vazia, ou pelo menos parecia estar. O ambiente tinha uma estranheza palpável, uma sensação de que cada canto escondia algo além da simples decadência. As sombras nas paredes pareciam se mover, dançando de forma peculiar, como se a própria casa estivesse viva. Andei de um cômodo a outro, chamando meu cachorro em voz baixa, mas a única resposta que obtive foi o som de uma porta que rangia no andar de cima. Um som baixo, quase imperceptível, mas suficiente para fazer meu coração disparar. Algo ou alguém estava lá em cima. O que quer que fosse, não me parecia amigável. A escada rangia a cada passo que eu dava, e à medida que subia, um peso crescente se instalava no peito. O som vindo do andar de cima era inconfundível, um sussurro quase imperceptível, mas que ecoava na minha mente com força suficiente para me arrastar. Eu sabia que não havia mais como voltar. A casa, com sua atmosfera sufocante, me desafiava a seguir em frente, e a necessidade de encontrar meu cachorro me empurrava para o desconhecido. Quando finalmente alcancei o topo das escadas, o que vi me fez parar em seco. O corredor estava sombrio, mas ali, na penumbra, algo se destacava. Sentado em uma cadeira antiga de madeira escura, estava uma figura que parecia ter sido arrancada de um pesadelo. O corpo, magro e esquelético, tinha a aparência de uma criatura morta, mas ainda assim estava ali de alguma forma. A pele, esticada sobre os ossos, exibia marcas de decomposição. Os olhos, pequenos e brilhantes, fixavam-se em mim com uma intensidade desconcertante. O sorriso em seu rosto era torto, distorcido, como se o rosto tivesse sido moldado de maneira errada. Por um momento, o tempo pareceu parar. A casa, o som da minha respiração, tudo parecia desaparecer enquanto aqueles olhos penetrantes me observavam. Não havia como escapar da sensação de que ele estava esperando por mim. Quando finalmente nossos olhares se cruzaram, ele se levantou lentamente da cadeira, como se cada movimento fosse um esforço monumental. O som dos seus ossos estalando era claro, um eco que parecia cortar o ar. O ar ficou denso. O frio que tomou meu corpo não foi apenas físico, mas algo profundo, visceral. Não era só o olhar dele que me gelava, mas a sensação de que eu era o alvo de uma caçada. Ele não estava ali por acaso. Aquele sorriso torto e aqueles olhos fixos me diziam que ele sabia exatamente quem eu era e o que eu fazia ali. Cada passo que eu dava para trás era seguido pelo movimento dele, cada vez mais rápido, mais decidido.
O corpo seco não se movia como uma criatura humana. Ele flutuava, deslizava, como se os próprios ossos não importassem. De repente, ele avançou. A velocidade com que se aproximou me deixou sem ar. Eu quase não consegui reagir. O cheiro de morte e mofo se intensificou à medida que ele se aproximava, e eu senti o peso de sua presença, ameaçadora e fria. Quando ele estendeu as mãos, com dedos longos e ossudos, eu dei um grito baixo, mas o som foi abafado pelo pânico que me tomava. Corri sem pensar. Minha respiração ofegante ecoava nos corredores da casa, misturando-se ao som de seus passos que, agora, pareciam mais pesados, mais rápidos. Olhei para trás e vi a silhueta dele me perseguindo sem pressa, mas com uma determinação assustadora. Cheguei a uma porta, mas ao tentar abri-la percebi que estava trancada. O pânico me paralisou por um instante, mas, num impulso desesperado, fui até a janela mais próxima. Com as mãos tremendo, forcei a abertura e pulei para fora, sentindo o vento gelado do lado de fora. Consegui escapar, mas algo me dizia que ele ainda me observava. Fugi daquela casa como se estivesse sendo perseguida por algo ainda mais terrível. Mas, ao chegar em casa, o medo não me deixou. Eu me vi sentada à noite, sozinha, com a mente inundada pela imagem daquele ser pavoroso. O som dos meus passos ecoando na casa parecia pequeno diante daquilo que eu havia experimentado. Não conseguia mais dormir. A cada estalo da madeira antiga da minha casa, o pensamento do corpo seco voltava. Às vezes, eu ouvia passos. Às vezes, sussurros que pareciam vir de dentro da casa, mas quando me levantava e olhava, não havia ninguém. O medo parecia ter se aninhado em mim, e não importava o quanto eu me esforçasse para afastá-lo. A sensação de ser observada nunca me abandonava. A perda do meu cachorro me consumia. Não o encontrei na casa. Não pude levá-lo comigo. Ele desapareceu junto com a coragem que eu pensava ter ao enfrentar aquela casa. Passaram-se dias e noites, e a inquietação dentro de mim se tornou insuportável. Quando o sono vinha, ele era turvado por pesadelos, e o rosto do corpo seco surgia cada vez mais perto, sempre me observando. A curiosidade e a necessidade de entender o que realmente aconteceu me levaram a procurar mais sobre a lenda. Falei com os moradores antigos, procurei nas bibliotecas locais, e o que encontrei me arrepiou até os ossos. Outras pessoas haviam se aventurado naquela casa antes de mim. Algumas tinham sobrevivido, outras não. Os que sobreviveram carregavam marcas tanto físicas quanto mentais. Suas histórias falavam de um ser que não era apenas uma alma perdida, mas uma criatura que vigiava, caçava e destruía, deixando os sobreviventes em um estado de permanente tormento. A dúvida me consumia. Deveria eu retornar e enfrentar o que estava lá, ou viver com essa marca de medo? A curiosidade e o terror estavam em guerra dentro de mim. Eu não sabia mais o que era mais forte. A decisão de retornar àquela casa não foi fácil, mas a necessidade de entender o que havia realmente acontecido, de compreender a verdadeira natureza do corpo seco, se sobrepôs ao medo. Armava-me agora com as informações que havia reunido sobre a lenda, ciente de que o que eu encontraria poderia ser ainda mais horrível do que imaginava. A cada passo que dava pela casa, a sensação de opressão aumentava. O cheiro de mofo e a escuridão eram quase palpáveis, como se a casa estivesse sugando minha coragem. Foi quando encontrei os primeiros vestígios do passado sombrio que ela escondia. Desenhos estranhos estavam marcados nas paredes,
símbolos que pareciam ter sido feitos com algum tipo de substância pegajosa. Objetos antigos, empoeirados e corrompidos pelo tempo, estavam espalhados pelo chão, em um arranjo desconcertante. Cada item parecia emanar uma energia negativa, como se o próprio ar fosse pesado de uma força invisível. Eu sabia então o que estava acontecendo. O corpo seco não era apenas uma criatura sobrenatural. Ele era o espírito de alguém que havia sido amaldiçoado, condenado a vagar eternamente pela casa em busca de almas perdidas. A casa, segundo as histórias, fora palco de rituais antigos, que haviam aberto um portal para uma força maligna. Enquanto tentava entender mais, a presença dele voltou a me assombrar e percebi uma conexão direta entre o desaparecimento de meu cachorro e o espírito que agora me perseguiu. Quando entrei novamente na casa, sabia que não estava ali por acaso. Algo mais profundo, mais insidioso, me havia atraído de volta, como se eu fosse parte de um destino que eu nunca quis compreender. O corpo seco não me atacara por acaso, ele me chamara. A verdade que comecei a perceber era muito mais horrível do que imaginava. Ele estava à minha espera, sentado novamente na velha cadeira, seus olhos brilhando com uma intensidade malévola, como se me tivesse conhecido desde o momento em que entrei pela primeira vez e tivesse esperado pacientemente. Agora, no entanto, não era apenas o terror que sentia. A compreensão me invadiu. Meu cachorro, o ser que eu tanto procurara, havia sido consumido por aquela entidade. Sua essência, sua alma, transformada em parte do espírito que me observava. Aos poucos, fui percebendo que eu não estava mais ali como simples visitante. Eu era uma presa, uma nova vítima de algo maior, algo que estava além da minha compreensão. O corpo seco avançou com sua agilidade monstruosa e o medo apertou meu peito como um punho. Não sabia quanto tempo mais conseguiria resistir àquela presença. Com um último esforço, corri. Sem olhar para trás, passei pela janela, sentindo o vento gelado rasgar minha pele. Escapei por pouco, mas a sensação de que ele ainda me observa permanece, como uma sombra invisível. A casa, com suas paredes decadentes e arcaicas, continua lá, esperando. O corpo seco, em silêncio, aguarda o próximo curioso que ousar atravessar seus limites. O nome é Sebastião Calado. Vivo numa fazenda isolada no sertão da Bahia, onde o calor escaldante e a aridez do chão são companheiros constantes. A vida não é fácil, mas é a minha vida, e até os dias mais difíceis têm o seu propósito. Trabalhei nos campos desde que me entendo por gente. Não há muito o que fazer por aqui, além de cuidar do gado e garantir que a terra não se perca. Era já o fim da tarde, quando o sol se põe no horizonte, tingindo o céu de um vermelho ardente, como se a terra estivesse prestes a pegar fogo. O calor, que era intenso durante o dia, começava a dar uma leve trégua. Os bois estavam espalhados pelo pasto, mas algo estava diferente naquele entardecer. Eles, normalmente tranquilos àquela hora, estavam inquietos, movendo-se de um lado para o outro, como se estivessem sendo perseguidos por alguma coisa invisível. Pude sentir então uma sensação estranha no ar, como se o próprio sertão estivesse em silêncio, esperando algo acontecer. A poeira no chão dançava com o vento quente, e o silêncio do campo parecia mais denso do que nunca. O pasto, que normalmente teria a quietude da tarde, estava pesado. Olhei em volta
tentando entender o que havia causado aquele desconforto nos bois, mas nada parecia fora do lugar. No entanto, uma inquietação crescia dentro de mim, como se algo estivesse prestes a surgir daquele silêncio sombrio. Não era apenas o gado. Algo em mim dizia que algo não estava certo naquele lugar, naquele momento. Algo aguardava na sombra do entardecer. Segui até o pasto, com os bois ainda agitados, em um movimento errático que não era de todo comum. Cada um parecia nervoso, resfolegando e trocando de lugar, como se estivessem sentindo algo que eu não conseguia identificar. Aquele silêncio que antes dominava o sertão, agora parecia tenso, como se o ar tivesse se espessado. Foi então que vi, no centro do pasto, algo que me fez parar no lugar, o coração batendo mais forte. Entre a vegetação seca, uma figura magra, quase esquelética, estava parada, olhando para mim. O homem, ou o que fosse, parecia um velho de idade avançada, mas com uma curvatura anormal, como se seu corpo estivesse todo enfraquecido, quase sem forças para se sustentar. Seus ossos pareciam prestes a se quebrar a qualquer momento, e sua pele, pálida e fina, lembrava a casca de uma árvore. A princípio pensei que fosse algum ser humano, talvez um homem perdido, mas algo estava errado. A maneira como ele se movia não parecia humana. Ele se arrastava com uma lentidão terrível, mas seus olhos, aqueles olhos, brilhavam com um brilho estranho, algo maligno. Eu não sabia o que era, mas sabia que não era um homem. A figura esticou seus braços na minha direção, e os dedos longos e finos pareciam galhos secos, movendo-se em minha direção, com uma agilidade que contrastava com o seu corpo frágil. A cada movimento, uma sensação de frio percorreu minha espinha. Aquele ser não era natural. Eu tentei gritar, tentar afastá-lo com palavras, mas meu corpo estava paralisado. Apenas o medo tomava conta de mim. Bati palmas, gritei mais alto, mas ele não se moveu. A tensão aumentava. O pânico me consumia à medida que ele se aproximava. Eu estava paralisado. As palavras que tentei gritar saíam fracas, como se algo estivesse me impedindo de respirar. O ser à minha frente parecia ignorar meus esforços, seus olhos brilhando com uma luz cruel e indiferente. Cada vez que ele dava um passo, algo dentro de mim parecia se enfraquecer, como se minha energia estivesse sendo sugada por ele. Não era apenas o medo que me dominava, mas uma sensação de cansaço profundo, como se a própria vida estivesse sendo retirada de meu corpo. O corpo seco, com sua aparência frágil, parecia se alimentar da minha força, e eu nada podia fazer para impedir. Meus músculos estavam pesados e minhas pernas começaram a falhar, como se não respondessem mais ao meu comando. O ser continuava a se aproximar, e eu sentia uma fraqueza que não sabia de onde vinha. Era como se ele não fosse apenas uma ameaça física, mas algo que me atacava no âmago da minha existência. Não era apenas um ser, era uma presença, algo que corrompia não só o espaço ao redor, mas também minha própria vitalidade. Cada passo que ele dava me tirava mais energia, como se eu estivesse sendo drenado por algo sobrenatural. Eu tentava me mover, mas parecia que o chão estava me prendendo, que o ar ficava mais denso. Com um esforço desesperado, comecei a correr em direção ao celeiro, sentindo minhas forças se esvaírem a cada segundo. O corpo seco estava logo atrás, seus passos secos e arrastados, ecoando pelo pasto, como se ele estivesse se aproximando lentamente, mas inexoravelmente. O som dos meus próprios passos
se misturava ao arranhar de suas unhas, e o pânico tomou conta de mim, cada fibra do meu ser, implorando por um pouco de alívio, mas ele não me dava trégua. Quando finalmente alcancei o celeiro, um alívio momentâneo tomou conta de mim. Fechei a porta com toda a força que consegui reunir e me atirei contra a madeira, sentindo o coração ainda disparado no peito. Por um instante pensei que estivesse seguro, mas o som de unhas arranhando a madeira me fez entender que não estava. Aquelas garras, finas e implacáveis, batiam contra o celeiro com uma força sobrenatural, e o medo crescia com cada novo arranhar. Não sabia por quanto tempo aquilo continuaria, mas a sensação de claustrofobia me apertava o peito. Fiquei ali, em silêncio, com os olhos fixos na porta de madeira. Cada arranhão parecia se arrastar por horas, e o tempo de algum modo parecia se esticar, como se o próprio ar estivesse pesando sobre mim. As paredes de madeira estavam finas, e cada batida do corpo seco parecia uma ameaça iminente, um aviso de que ele não desistiria tão facilmente. Enquanto o som dos arranhões se misturava ao silêncio abafado, minha mente começou a se perder em pensamentos. Lembrei-me das histórias que ouvia quando criança sobre o corpo seco, uma criatura que, segundo os velhos, era uma alma condenada, um ser imortal que caçava aqueles que o encontravam. As lendas diziam que ele não pararia até drenar toda a força vital do seu alvo, e foi então que percebi. Aquilo não era apenas uma história antiga, não era superstição. Eu estava sendo caçado por algo que eu não compreendia, algo que não se importava com os limites da vida ou da morte. O som de arranhões parou abruptamente e o silêncio que seguiu foi mais aterrador do que qualquer barulho. O ar parecia denso, como se algo estivesse esperando. O amanhecer chegou, mas não trouxe alívio. A luz fraca do sol que despontava no horizonte parecia mais pálida, como se o dia tivesse perdido parte de sua cor. Cautelosamente, saí do celeiro, os pés ainda trêmulos, como se o chão sob mim fosse instável. A sensação de cansaço, quase de exaustão, me acompanhava a cada passo, como se a noite inteira tivesse consumido mais do que apenas o meu sono. O terror daquela experiência ainda se espalhava por mim, como uma sombra que se recusa a ir embora. Quando alcancei o pasto, o que vi me fez parar no lugar. 2 bois estavam caídos, seus corpos rígidos e com os olhos vidrados, fixos em algo que ninguém mais poderia ver. O pavor estava estampado em seus rostos, como se tivessem presenciado algo impossível, algo que os havia levado à morte. Aquele cenário com os bois inertes foi o primeiro sinal claro de que o que vivi não era apenas uma fantasia ou um pesadelo. Mas o que me fez tremer ainda mais foi o estado do pasto. A vegetação ao redor estava seca, murcha, como se o próprio chão tivesse sido contaminado. Não havia mais vida ali. As plantas, antes verdes e firmes, estavam murchas e sem cor, como se uma força invisível tivesse passado por aquele lugar, destruindo tudo o que tocava. O ar estava pesado, carregado de algo que eu não sabia nomear. Ainda atordoado, comecei a andar por ali, meus pés pesados, meus pensamentos confusos, o corpo seco. Eu sabia o que as histórias diziam sobre ele, mas algo dentro de mim duvidava. Aquilo que encontrei naquela tarde não era apenas uma criatura. Eu sentia que ele ainda estava ali, em algum lugar, me observando, esperando. A angústia que me consumia era insuportável. Sabia que algo ainda me observava, algo maligno,
e que o que acontecera no pasto não era apenas um pesadelo. Eu precisava de respostas. A ideia de encontrar um ancião da região, alguém que conhecesse as lendas antigas, parecia ser a única saída. O velho Joaquim, que morava nos arredores, era conhecido por sua sabedoria e por seu conhecimento das histórias do sertão. Ele sabia mais do que os outros, isso eu tinha certeza. Quando cheguei à sua casa, ele não precisou de muitos detalhes para entender o que eu enfrentava. O olhar dele se endureceu assim que mencionei o corpo seco. "Ele está aí, te seguindo", disse o velho com a voz rouca e grave. Joaquim explicou que o corpo seco não era apenas uma criatura, mas uma entidade condenada, uma força da morte que vagava pelos campos, absorvendo as forças vitais dos vivos e espalhando a destruição por onde passava. "Ele te marcou", o velho acrescentou com um olhar pesado. "Vai voltar para terminar o que começou." As palavras de Joaquim ecoaram na minha mente. Eu estava marcado, e a criatura não descansaria até consumir o que lhe faltava. Aquele ser não era uma lenda, ele era real, e eu não sabia como lutar contra algo assim. A dúvida me corroía, mas havia algo mais forte em mim agora: a necessidade de sobreviver. Eu não podia deixar que aquilo tomasse minha vida. Precisava enfrentá-lo. Decidi, ali mesmo, que seria eu ou ele. Eu sabia que não havia mais tempo a perder. Armado com o conhecimento que Joaquim me dera, com o coração pesado de medo, mas cheio de determinação, voltei ao pasto onde tudo começara. O céu estava cinza, como se o próprio firmamento sentisse a gravidade do momento. Cada passo que eu dava era mais firme, mais decidido. Não iria mais fugir. Se aquele ser me marcara, agora eu o enfrentaria. O vento estava estranho, como se tudo ao redor estivesse em silêncio, esperando. Então ele apareceu, mais sombrio do que nunca. O corpo seco se ergueu diante de mim, seus olhos ainda mais brilhantes como brasas acesas, e seus braços longos e finos esticaram-se em minha direção. Cada passo dele drenava minhas forças, fazendo-me sentir fraco, como se o ar ao redor fosse mais denso, mais opressor. O medo tentava me dominar, mas eu me lembrava das palavras do ancião: "Você precisa da luz, da força do que é puro." Era isso que ele havia me dito, e foi aí que percebi o que ele queria dizer. No fundo da minha bolsa, encontrei o pequeno amuleto que Joaquim me dera, uma pedra de âmbar com um símbolo antigo, algo que representava proteção contra as forças do mal. Eu o segurei firme e, com o último resquício de minha força, lancei a pedra contra o corpo seco. A criatura se contorceu com um grito horrível, uma mistura de dor e raiva. Seus olhos começaram a perder o brilho, e seus movimentos, antes tão implacáveis, começaram a desacelerar. Finalmente ele se curvou, seus braços se retraindo como galhos murchos. O corpo seco desapareceu na escuridão, e com ele, a terra ao redor começou a se regenerar, as plantas voltando lentamente à vida. Eu estava vitorioso, mas a um custo alto. Nunca mais voltaria àquele pasto. A fazenda nunca mais seria a mesma, e eu, de certa forma, também não seria. O desconhecido sempre estaria presente, e a sensação de que algo ou alguém ainda me vigiava permanecia. O sertão tinha me dado uma lição que eu jamais esqueceria.